um pouquinho sobre Caleb. Para quem não sabe a história de Caleb, na Bíblia, Caleb ele foi um dos que saíram do Egito junto com Moisés, rumo à terra prometida, Canaã. Ele estava entre os 12 príncipes que Moisés selecionou para que fossem e entrassem em Canaã para espiar a terra e ver se aquela terra era como Deus tinha falado para eles. Entraram os 12 e quando voltaram, os 10 dos 12 que foram estavam desesperados. Cara, a gente nunca vai conseguir possuir essa terra. Ela é uma terra que devora os seus habitantes. Existem gigantes. A terra, ela é o tempo inteiro sanguinária, porque os povos brigam pela terra. A gente, um povo que estava escravo no Egito, há menos de 40 dias, a gente não vai conseguir tomar posse dessa terra. Porém, Josué e Caleb, eles vieram e falaram exatamente como Deus tinha dito. A terra mana leite e mel, precisa de 2 caras para carregar um cacho de uva. E imagina que era uma terra de homens grandes, né? E precisavam de 2 para carregar um cacho de uva. E ele falou, é isso mesmo, vamos lá, vamos tomar posse dessa terra, porque exatamente como Deus falou. O problema é que os 10 conseguiram contagiar o restante do povo e eles ficaram com medo e não entraram na terra. Então Deus falou que ninguém vai entrar daquela geração que saiu. Apenas Josué e Caleb. Passam-se então 40 anos até que o povo tenha da parte de Deus liberdade para entrar na terra. Quando eles entram na terra, 40 anos depois, vale lembrar que Caleb naquela época tinha 40 anos. E ele fala para Josué o seguinte: Josué, só um detalhe que eu não falei. Deus promete para Caleb e para Josué porções especiais da terra. E Josué se torna o sucessor de Moisés. Quando eles entram na terra, do outro detalhe que eu precisava falar. A terra que Deus tinha prometido para Caleb era exatamente a terra onde habitavam os gigantes, lá, os Enaquins. E ele pega e fala para Josué: você lembra da promessa que Deus fez para a gente 40 anos atrás? Pois é, eu quero a minha parte na terra. Eu tenho a mesma força que eu tinha 40 anos atrás. Mas como que Josué vai saber que ele tem realmente, agora um homem de 80 anos, a mesma força? Lembra da história que eu contei no começo, né? Eles foram espiar a terra, eles não guerrearam com ninguém, eles não mataram ninguém, eles não confrontaram ninguém. Então, como que naquele episódio Caleb mostrou sua força? A força que Caleb estava falando era aqui, ó, a força da mente. E ele tinha ainda a mesma força. Ele passou 40 anos planejando como ele ia conquistar aquela terra. Josué entrega a terra para ele e ele vai procurar o cara mais valente, o melhor guerreiro entre o povo. E ele fala: olha, se você conquistar aquela terra para mim, você vai casar com a minha filha. E aí Otoniel sobe lá e conquista. Sabe, eu queria falar 2 frases que a gente usa muito lá na casa. Uma eu aprendi com o Gabi, que é decisão decide destino. E a outra é que o ambiente sempre vence. A gente só não vai ser vencido pelo ambiente se o nosso ambiente mental estiver preparado, se ele estiver fortalecido. A gente precisa parar, na verdade, de tomar decisão por demanda. Percebe que a gente parece que todas as decisões que nós tomamos partem de um inconsciente coletivo e a gente toma decisões em rebanho, decisões em manada. Olha, já visto a polarização política que o mundo vem enfrentando. As nossas decisões, elas têm que partir da observação que nós temos a partir das ações que nós vamos tomando. Agir e observar. O grande problema é que se eu ajo sem observar, eu vou agindo por essas demandas, então eu não estou agindo, eu estou reagindo. Então ação sem observação é reação. Só que se eu fico muito tempo pensando como eu vou fazer, como eu vou agir, se agora é a hora, se não é, eu só fico observando e não ajo. E observação sem ação é estagnação. E o nosso problema é estar sempre ali. Ou nós somos reagentes ou nós somos estagnados. Para que nós possamos alcançar novos níveis, inclusive níveis espirituais, nós precisamos ter esse equilíbrio entre ação e observação. Porque aí a gente vai usar cada vez mais da nossa razão
para tomada de decisão. Porque nós tomamos decisões o tempo inteiro, nós acordamos, nós precisamos tomar a decisão de que horas nós vamos acordar, se nós vamos tomar banho de manhã ou não, o que a gente vai comer no café, que horas a gente vai sair, como a gente vai se vestir. Nós vamos tomando decisões o tempo inteiro. E a maior parte das decisões que nós tomamos são reagentes. E aí a gente acostuma a nossa mente ao quê? A agir de forma reagente, né? E aí, a pensar de forma reagente. E nossas atitudes então são reagentes. Uma coisa que nós temos é a livre agência, a liberdade que nós temos de ter uma agenda, de tomar decisões. E a gente muitas vezes age de forma emocional. O que aconteceu com aqueles homens que entraram em Canaã é que eles agiram de forma emocional. Porque o problema não está no medo. Porque a coragem, ela não é a ausência do medo, mas é a capacidade que eu tenho de fazer uma gestão desse medo, das minhas emoções. E aí eu tomo decisões, mas para isso eu preciso do quê? De conhecimento. Então, Caleb, ele tinha conhecimento do que Deus tinha feito. O Deus que tinha chamado Moisés, o Deus que tinha tirado eles do Egito, o Deus que tinha exercitado vários milagres. E essa quantidade de milagres que Deus foi realizando desde o Egito e até eles chegarem às portas de Canaã, na verdade foram parte de um contrato onde Deus estava demonstrando quem Ele era. O problema é que eles entraram baseados nas suas forças pessoais. A gente precisa sim saber e conhecer as nossas fraquezas, mas não deixar que essas fraquezas nos dominem, mas fazer uma boa gestão delas. É o medo e muitas fraquezas que às vezes são muito importantes para a gente, né? A vaidade, o orgulho, é muito difícil a gente abrir mão disso. Só que isso vai transformando, vai nos transformando num totem de adoração. E nós começamos a nos idolatrar. É incrível, mas várias pessoas vão para a igreja para adorar um Deus segundo a sua imagem e semelhança. E não para buscarem ser a imagem e semelhança de Deus. A nossa grande batalha está na mente. A batalha espiritual é uma batalha na mente. E o problema é que a gente não consegue ter essa força. E essa força a Bíblia fala, né? Diga ao fraco, sou forte. Percebe que talvez Caleb não tinha nem força suficiente aos 40 para enfrentar os Enaquins. Mas ele entendia o contexto todo. Ele racionalizou as emoções, tanto no início como no fim. Nós precisamos dominar a nossa mente. A nossa mente, ela existe para ser dominada. E ou essa mente vai ser dominada por nós mesmos, ou pelos eventos, ou por outro. Quem você quer que domine a sua mente?